Fala pessoal, beleza? Milton na área. Hoje a gente vai falar sobre o poderoso juros composto, que a gente pode aplicar isso dentro das nossas estratégias, a gente pode aplicar essa ferramenta excelente dentro das apostas. Vou explicar o que é o juros composto, vou explicar como a gente pode aplicar, onde pode ser utilizado e como pode ser utilizado. E óbvio, a gente vai falar sobre as limitações também, porque não pode ser utilizado de qualquer maneira e nem com qualquer tipo de estratégia, e muito menos no tamanho de banca, tá? Então, a gente fez uma simulação. Se a gente tivesse feito juros composto com o nosso projeto de back de 2020, a gente começando com uma banca de 10 mil reais, a gente teria um lucro de 254 mil reais no final. Na verdade, é um lucro de 244 mil reais, tirando os 10 mil de inicial de investimento. Beleza? Quem ainda não se inscreveu no canal, clique no se inscrever. Clique também no botãozinho de alerta do YouTube para você acompanhar o nosso trabalho aí, que é bem legal. A gente sempre está falando sobre o mercado de apostas e também sobre o mercado de corrida de galos. Beleza? Eu fiz um vídeo anterior a esse que foi sobre o nosso lucro do ano de 2020, utilizando a stake de R$ 100 por entrada. A gente teria um lucro de 42 mil reais, né? E utilizando a mesma banca de 10 mil iniciais, a gente teria um lucro usando os juros compostos de 254 mil. Então, é uma alavancagem muito maior do que a gente fazendo a stake simples ali, sem aumentar no ano inteiro. Tá? Vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês, na verdade, o que a gente fez, como que a gente fez, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Então vamos lá. O que é juros composto, Milton? O juros composto é quando você pega o seu dinheiro de investimento e aí você pega o lucro dele e junta dentro do lucro e vai utilizando esse lucro para poder render ainda mais, né, o seu investimento. Então, os juros ele é incorporado ao seu capital todo mês, ou pode ser diário, tem várias formas de fazer. E com essa incorporação de capital dentro do seu capital, você vai aumentar a sua banca muito mais rápido e com uma ótima eficácia. O Albert Einstein dizia, né, que os juros compostos são a forma mais poderosa no universo e a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. E quem somos nós para duvidar e questionar o nosso querido Albert Einstein, um dos caras mais inteligentes do mundo, né? Agora vamos falar sobre como a gente pode aplicar os juros compostos dentro das apostas. No meu ponto de vista, há três formas de fazer, tá? Uma é diariamente. Você teve um aumento ou um prejuízo, tá? Isso tem que ficar bem claro, que o juros composto você tem que fazer alteração do seu capital final de acordo com o crescimento, ou se você está diminuindo também a seu capital, tá? Então, uma forma de ser feita que eu fiz no início, quando eu trabalhava em AVB no mercado de galgos, bem no início, quando eu tinha uma banca pequena, eu pegava todos os dias as minhas entradas, tinha uma planilha de controle, eu fazia o cálculo do meu lucro daquele dia e acrescentava no meu valor total de banca, e esse valor total eu ajustava a minha stake de acordo com o aumento que ela tivesse. Por exemplo, uma banca de R$ 1.000, tá? Então vamos colocar uma banca de R$ 1.000, a gente aumentou 2%, né? Mais 2%, a gente teria uma banca agora de 1.020. Se a gente usa 1%, né, da banca, a gente vai dividir por 100, a gente vai ter uma stake de 10,20. Então, a stake que você utilizava, que era de R$ 10 antes, ela aumentou para 10,20. Isso você vai fazendo sucessivamente todo santo dia, beleza? Outra forma de utilizar fazer o juros composto por entrada. Já utilizei os juros compostos por entrada, utilizei em estratégias que eu fazia em lei, galgos, porque como uma odd muito baixa,
fica mais fácil de você utilizar, fica melhor para se ajustar também. E como é uma odd muito baixa, você tem uma assertividade muito alta. Então fica mais fácil de você conseguir acumular um lucro em várias apostas em sequência. Tá? Então, aumentou, fez a entrada, aumentou sua banca, você já ajusta stake na próxima entrada. Tá? Tem outras formas de fazer por entrada também, é fazendo juros compostos sobre o valor da entrada. Você apostou 100, ganhou 20, você já na próxima coloca 120. O que você vai perder é só aquele 100 ali, né? Você não vai perder os 20 a mais, porque os 20 a mais eles estão acrescentados sobre o lucro que você teve. Então você vai estar sempre arriscando a mesma quantidade do valor inicial, que seria os 100 reais ali, tá? Ou você pode fazer o ajuste do juros composto mensalmente, que aí você vai utilizar quando for a aposta com assertividade menor, ou então com uma odd média muito maior. Tá? Quando que eu devo aplicar o JC nas minhas apostas? Então vamos lá. Eu acho que tem que criar algumas regras, e essas regras são exatamente essas. Banca pequena, a média, tá? Banca grande fica praticamente impossível de utilizar por conta de liquidez e outras coisas que a gente vai comentar aí para frente. Então a banca pequena para mim é o ideal, é o momento de se utilizar esse tipo de ferramenta, que é o juros composto, porque você tem um valor muito menor para se arriscar, né, para você se perder, e no início você vai conseguir alavancar a sua banca muito mais rápido, que é o que a maioria das pessoas que tem uma banca pequena querem fazer. O certo de se fazer é fazer alavancagem, não alavancagem, juros composto ou mensal, né, ou de 6 em 6 meses, o ideal seria de 6 em 6 meses, mas eu sei que tem muita gente que não tem paciência para isso, então pode ser utilizado diariamente ou mensalmente. Tá? A banca média dá para ser utilizado também, mas aí ela vai ter algumas restrições que a gente vai conversar agorinha. Beleza? Então vamos lá. Agora, outra regra que a gente precisa ter é uma estratégia consistente. Se você não tem uma estratégia consistente, você não vai conseguir ser lucrativo. Se você não é lucrativo, não vai ter nenhuma ferramenta no planeta como o juros composto que vai te ajudar a ganhar dinheiro. Se você tiver uma estratégia que ela é inconsistente, quando você estiver tomando muito head, você vai diminuir o valor da sua banca, vai diminuir o valor da sua stake, e aí vai te puxar um pouco para trás. Isso é bom porque você fica muito mais difícil de você quebrar utilizando que stake fixa, entende? Então, talvez até uma forma para quem não tenha muita gestão aprender a utilizar a gestão dessa forma aí, porque aí fica mais complicado de perder. Mas o cara que não tem gestão, ele não vai simplesmente aceitar em diminuir a stake e diminuir a banca, porque na cabeça dele ele tem que aumentar o valor da aposta porque ele perdeu dinheiro. Quando seria o contrário, né? E outra coisa que eu acho que é essencial é você ter informação sobre as suas apostas passadas. Por quê? Porque com as apostas passadas você consegue saber qual é a sua assertividade, qual é a sua odd média, e isso aí é extremamente relevante para como você vai adaptar a sua estratégia para os juros compostos, tá? Agora, como a gente ajusta a estratégia para os juros compostos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, você tem que determinar qual o mercado que você vai trabalhar, evidentemente, isso já está dentro da estratégia, né? Se você tem uma assertividade, aí você tem o mercado, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem o mercado, você tem os números passados, você consegue saber a assertividade, odd média e por aí vai. Então você tem assertividade, uma assertividade. Se você tem uma assertividade alta, que geralmente são odds baixas, o que eu digo assertividade alta? É uma assertividade de 80%, 90%, onde você vai pegar uma odd média, 1,30, 1,20 por aí. Dá para você fazer o JC de aposta por aposta. Então, fez a aposta, ganhou dinheiro, ajusta stake. Perdeu dinheiro, ajusta stake também. Então, assertividade média. O que seria uma assertividade média? Na faixa de 60% a 70% ali, você pode fazer um JC diário.
tá? Então, planilha todas as suas entradas do dia. No final do dia, você vai ter a soma total da sua banca. Essa soma total da sua banca, você faz a divisão pela divisão que você faz em unidades. E aí vai ser a sua nova stake para você trabalhar no outro dia. Já com uma assertividade baixa, eu digo assertividade baixa, 35%, 40%, 50%, você já vai, o ideal é você fazer um JC mensal. Por que isso? Porque você com uma assertividade baixa, você vai perder muito mais do que ganhar. Tá? Eu não digo perder dinheiro no longo prazo, eu digo perder dinheiro no dia a dia. Por exemplo, uma assertividade de 35%, você vai perder 6. Vamos fazer um cálculo tosco, como eu costumo dizer. Você vai perder 6 dias, 6 dias e meio, e vai ganhar só 3 dias e meio. O que isso vai acontecer? Sua banca ela vai ficar sempre diminuindo e você vai estar sempre diminuindo a stake. E na hora que chegar o dia da forrada, você vai estar com a stake tão baixa que você não vai conseguir recuperar ou vai conseguir só recuperar o fumo e não vai ficar no lucro que você deveria ficar. Então não vale a pena fazer, tá? Já na média não, na média você tem uma assertividade muito alta, 70%, 60%, você vai estar ganhando a maioria dos dias. Então isso aí faz com que sua banca vai crescer de acordo com a sua assertividade, né? Já com assertividade baixa não, você precisa realmente do longo prazo, você precisa de um tempo para poder acumular dinheiro para estar com um saldo positivo para você, né, conseguir trabalhar de uma forma correta. Tá? Então vamos lá, gestão é a mesma coisa. Exposição alta, o que eu digo exposição alta? Quando você trabalha geralmente com odd baixa, você faz uma exposição mais alta. Você faz uma exposição 3%, 4%, 5% por entrada. Quando você tem esse tipo de exposição alta, você usa o JC por aposta, que é a mesma coisa da assertividade alta. Já com uma gestão, com uma unidade média ali, que seria 2 unidades, 2,5, 1,5, você já pode usar o JC diário. Já com uma exposição baixa, que seria meia unidade, 1 unidade, até uma unidade e meia ali, você já usa ela mensalmente. Evidentemente que você tem que ter essas duas questões juntas, tá? A questão da assertividade e gestão. Eu, por exemplo, tenho uma época do ano que eu utilizo 2, 3 unidades, que aí eu ficaria entre a exposição média, né, de gestão. Mas aí eu não consigo fazer o JC diário, porque minha assertividade é baixa. Minha assertividade é de 35%. Então eu tenho que ter uma junção dos dois para poder, né, conseguir fazer o juros composto de uma forma eficaz. Então, qual seria a odd média, Milton? Fiz uma tabelinha aqui, mas evidentemente que cada caso é caso, você pode seguir ela se você quiser, ou se não, né, você utiliza ela como um guia, tá? Então seria uma odd média de 1,01 até 1,35, você usaria o JC por aposta. De 1,36 a 2,5, você usaria o JC diário. E de 2,6 até a odd 1000, que é a odd máxima ali, você usa o JC mensal. Então, vou repetir, você precisa ter consistência para poder ter um resultado. Porque se você não tiver consistência já no mercado onde você trabalha, o JC não vai funcionar. Se você já tem consistência, com certeza isso vai ser um melhoramento para a sua banca e para a sua forma de ganhar dinheiro. Tá? E com os resultados passados, como eu disse, fica muito mais claro para você entender a questão de assertividade, gestão odd média e você utilizar o JC de uma forma mais eficaz. Agora vamos falar um pouquinho sobre as limitações do JC. Como eu disse, né, no início do vídeo, tem alguns problemas, algumas limitações que, cara, quem dera se pudesse utilizar isso com uma banca gigante, mas não tem como e a gente vai falar sobre isso. Né? Então, o fator mais relevante para mim sobre a limitação para o juros composto é a liquidez. Né? Então, fica muito mais complicado você fazer o JC com uma banca gigante, né, do que com uma banca pequena. Uma banca pequena, seu dinheiro vai ser correspondido rápido. Né? Se você utiliza 365, usar uma stake de R$1.000, R$100 é tranquilo. Na hora que você estiver usando uma stake de 5, 10 mil reais, ela vai começar a te limitar.
Ainda mais se você estiver fazendo isso diariamente ou até por aposta, né? Se, por exemplo, você usar uma stake de 5 mil num dia, no outro dia você aumentar ela para 5.500, no outro dia você aumentar ela para 6, ela vai te limitar, porque ela vai saber o que você está fazendo, né? As casas de aposta, ela tem os mecanismos de proteções dela e com certeza esse é um mecanismo delas, tá? Com banca pequena, né, você vai conseguir fazer a mesma coisa, ela não vai se importar tanto com isso, como se fosse uma banca alta, né? E a liquidez do mercado em si, né, cara? Você não vai conseguir colocar stake gigante, ainda mais no mercado de galgos, uma banca de, sei lá, meio milhão. Depois de um tempo, você vai estar limitado a certos tipos de corridas, a certos tipos de grade, né? E isso vai acontecer a mesma coisa no futebol. Você não vai conseguir fazer uma série B da vida, né, com a quantidade de dinheiro que você faz, né? Vai ter que ir para a série A ou então alguns campeonatos europeus. Outra limitação que eu acho que é um fator bem importante é a questão do psicológico. O psicológico uma hora começa a afetar, porque como sua banca cresce de uma forma muito agressiva, sua stake também vai estar muito grande, muito rápido, cara. Então, só para vocês terem uma noção, fazendo o juros composto com o nosso projeto de back do ano de 2020, a gente simplesmente ia ter feito a mesma quantidade de dinheiro usando o stake fixa de um ano, que a gente demorou um ano para fazer. Em 3 meses a gente já teria praticamente a mesma banca, né? Então, em 3 meses você vai ter que ajustar a sua mentalidade, o seu psicológico para trabalhar com uma stake que é 4, 5 vezes maior, entende? Isso leva a uma pressão maior, né? E, cara, pressão faz você cometer erro. Ponto. Isso aí, se o cara negar isso aí, ele tá falando besteira. E isso aí acaba avacalhando um pouquinho, acaba limitando um pouquinho, né, as nossas entradas com o JC, tá? Agora, a estratégia também, estratégia é super complicada de você manter, porque nem todas as estratégias elas vão se encaixar é, no mercado certo. Vamos dizer assim, você trabalha numa grade de D, por exemplo, que são corridas curtas, né? Aí você trabalha em praticamente todas as grades D. Quando seu stake começar a ficar muito grande, a grade D já não vai te suportar mais. Por quê? Porque tem pouca liquidez. O que você vai ter que ir? Você vai ter que ir para uma corrida D OR, né? Não a corrida é uma corrida OR, só que ela é curta, né? Só que aí, cara, lá é outro mercado, é totalmente diferente daquilo que você fazia, porque vai estar em poucas pistas e aí você vai ter que ajustar a sua estratégia para trabalhar naquela pista, entende o que eu estou dizendo? E isso acontece em várias coisas. Se tiver uma estratégia de odd alta, vai ter uma hora que o mercado não vai aguentar o dinheiro que você está colocando, você vai derrubar a odd. E aí você começa a perder valor. E aí você vai ter que ajustar a sua estratégia. E isso é um problema absurdo. Porque, cara, né? Você vai querer aumentar a stake. O mercado não vai suportar, você vai perder valor. Começou a perder valor, você vai começar a perder dinheiro. Simples assim, né? E aí a questão da gestão, que é muito junto com a questão do psicológico, né? Para o juros composto funcionar lindamente, você tem que manter a gestão certinha. No outro dia, você vai ter que estar com o stake do tamanho que você precisa que ela esteja, que foi o cálculo que você fez da sua banca total, né? Ah, mas pô, mas eu tô indo bem demais, vou aumentar ainda mais o meu stake. Não, se você fizer isso, uma hora vai dar errado. Não funciona desse jeito. Você tem que seguir aquilo que você planejou. Você vai aumentar de dia em dia, de tanto em tanto, você faz daquele jeito que você planejou. Senão, não faça, né? Ah, cara, você tá se sentindo confiante demais? Segura a mão, cara. Não faz besteira. Mantém da forma que a gestão está sendo planejada, que vai dar tudo certo, tá? Porque se você começar a aumentar a mão demais, quando vier a fase negativa, vai te levar seu lucro todo embora. Vai levar seu trabalho de tempos, de semanas, de meses embora. Então não faça esse tipo de besteira, tá? E a mesma coisa quando a stake ou a banca diminui. Ela tá diminuindo, cara, você vai diminuir sua stake, você não vai aumentar a sua stake, ou não vai manter ela do mesmo jeito. Banca diminuiu, diminui stake, ponto. E isso é um problema, é uma limitação, porque a grande maioria das pessoas não conseguem fazer isso. Tá?
É praticamente as mesmas, se for pensar, é praticamente as mesmas limitações ali, a estratégia de gestão, que é as que os iniciantes têm, né? Os problemas que os iniciantes têm. Agora vamos falar sobre o planejamento, né? Desculpa, já falamos sobre planejamento, né? Isso aqui é uma frase minha. Faça o planejamento e mantenha ela de qualquer custo. Cara, bote tudo no papel, planeje seus 6 meses, o que você quer, o que você projeta para os seus 6 meses e faça exatamente aquilo que você planejou. Estratégia pronta, escrita, anotada, mantenha estratégia, gestão de banca certinho, do jeito que precisa ser feito, faça tudo da forma que foi planejado. Beleza? Vamos mostrar agora um pouquinho a nossa planilha. Então, o que foi feito? Né? Isso aqui é a nossa contabilidade do ano de 2020, tá? Então, a gente começou em janeiro com uma banca de 10 mil reais, tá aqui, né? E a gente teve um lucro de 42 unidades, né? Sobre a banca de 10 mil. Então, a gente teve um lucro de 4.288 reais. E aí, em fevereiro, a gente já ajustou. A gente começou com a banca, a stake que dá para ver de 100, 200, né? Que é uma unidade, 2 unidades. E aí, em fevereiro, a gente já ajustou aquela stake que era de 100, né? Que é 100. Passou para 142 e a stake era de 200, foi para 285, porque a gente teve esse lucro aqui, né? E foi acrescentado na banca. Então, você vê que nossa banca começou 10 mil, foi para 14.288, e aí em fevereiro a gente já usou o stake de 142,88. Né? E aí a gente foi fazendo os mesmos critérios. Então a gente teve um lucro de 2 mil reais no mês de fevereiro, a gente já acrescentou com essa banca, ficou com 16.290. E aí em março a gente já estava com uma stake de 100, de 162 para 325. Já dá para ver a diferença, né? Isso aqui já está com uma stake meia, já praticamente em 2 meses. E aí, em abril, quando a gente fez a australiana, a gente deu uma arrebentada lá, tivemos um lucro espetacular. E aí, só que a gente já estava com 25, já estava com 25 mil reais numa banca de 10 mil, a gente já tinha dobrado ela e tinha feito 150% acima da banca. E aí, em abril, a gente deu outro estouro, a gente já ficou 5 vezes mais o valor que a gente tinha na banca, que é maior, né, do que a gente fez no ano inteiro utilizando a stake de 100 reais fixa. Né? Então, tá aqui, né? Olha a diferença já em maio, né? Abril, maio, a gente já foi para 248 a stake. Em junho, a gente estava com 320. Ah, não, desculpa, foi errado. Já estava com stake de 496 reais. Então, em 1, 2, 3, 4, 5 meses, a gente já estava com 5 vezes a stake, né? O tamanho da stake. Daí já dá para ver o tanto que é complicado de fazer pela questão psicológica. Se aumentar 5 vezes a sua stake, cara, pesa, acaba pesando um pouquinho. E imagina no final aqui, né? Agora eu vou mostrar aqui para vocês, a gente teve um mês de prejuízo, né? Teve 39 mil de prejuízo em um mês, então imagina você começar com uma banca de 10 mil no ano e chegar um momento de você tomar um head mensal de 40 mil. Né? Isso pode, né, pesar, vai pesar na grande maioria das pessoas. Por isso que eu digo das limitações. Mas se o cara for sangue de barata, né, for um robozão, for irmão do CR7, ele vai conseguir tomar esses 40 mil de head aí sem pestanejar, tá? E aí, para vocês terem uma noção, em dezembro, cara, a gente tava com uma stake que era para ser de 100 reais de 1.710. 2 unidades seria de 3.421. Cara, é muita grana, né? Então, dá para ver, né, o potencial que tem o juros composto, mas só de mostrar esses números já dá para entender o tanto que é limitado ali essa questão, né? Mas, né, não podemos deixar de trabalhar, evidentemente eu não consigo fazer esse tipo de coisa mais, mas fica a dica aí para quem tem uma banca pequena ou média aí que possa trabalhar tranquilamente
ou até mesmo, né, uma banca de 10 mil reais aí, se quiser alavancar ela num tempo aí, num espaço de tempo, talvez você consiga fazer 5 vezes mais aí e depois você comece a trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Então fica essa dica aí, né? Muito bom, eu utilizei bem no início, quando eu tinha uma banca bem pequena, de 1.000 reais, assim. Cara, foi um espetáculo que, assim, evidentemente na época o AVB era só entrar que a gente acertava, mas, né, hoje em dia você ainda consegue ter uma assertividade de 65%, 66% em AVB, que, cara, vai deixar o seu lucro aí muito, mas muito maior utilizando juros compostos diariamente. Beleza? Quem segue meu projeto de back, aconselho a fazer isso mensalmente, tá? E vamos lá. Um abraço, pessoal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês aí.